qual o melhor embrião, 5A ou 4A? A princípio, o 5A, mas a diferença é mínima. O 5A é melhor porque é um pouco mais expandido que o 4A. Em situações como essas, a gente costuma muito usar a inteligência artificial, que avalia a evolução do embrião na sua trajetória desde a fertilização até o 5º dia de expansão, quando ele está bem expandido como o seu, que é o 5A e o 4A excelentes. E aí a inteligência artificial consegue ranquear, e muitas vezes a inteligência artificial mostra que o embrião 4A é melhor que o 5A. E muitas vezes você tem um embrião 3BB e a inteligência artificial mostra que ele é melhor que o 5A. Essa é a função da inteligência artificial. Não é tirar um embrião e falar isso não serve para nada, ele não vai implantar. A inteligência artificial pode dar um ranking. Esse parece que é melhor, mas não é, é o outro. E eu vou deixar aqui um link para o que eu escrevi, está no meu blog, sobre a inteligência artificial na medicina reprodutiva. É um artigo muito curtinho, não tem muitos detalhes não. Eu vou em breve comentar de uma maneira mais ampla. Aliás, eu já comentei no Instagram que a inteligência artificial tem esse objetivo, mostrar pelo ranking, esse é melhor do que esse, simplesmente isso. Mas eu vou botar esse artigo que eu tenho escrito bem curtinho. Se vocês procurarem no Instagram, faz acho que um mês e meio eu falei sobre esse assunto. Bem, eu não consigo responder para você se é necessário cirurgia ou não, porque eu não sei o tamanho do seu mioma, em que lugar do útero ele está localizado, será submucoso, intramural, subseroso, o seu grau de endometriose, mas uma coisa eu sei. Depois de 16 anos de tentativa sem sucesso, eu acho que engravidar naturalmente, eu não vou falar que é impossível, porque para Deus nada é impossível, mas me parece que as chances são bem pequenas. Pode ser que você engravide, eu já vi casos como o seu, mas eu acho que é muito importante que você tome uma iniciativa e vá atrás de um especialista para decidir se é necessário fazer uma cirurgia ou tem outros problemas, não só você, como seu marido também. 16 anos tentando sem sucesso é muito tempo. Pacientes que têm baixa reserva ovariana, da mesma maneira que mulheres com idade avançada, têm protocolos diferenciados para estimulação ovariana. Para vocês terem uma ideia, no próximo fim de semana eu não vou responder as perguntas cabeludas, porque estarei no Congresso Americano, em San Antônio. E vou fazer um curso pré-congresso, que eu gosto do curso pré-congresso. No período da manhã, protocolos de estimulação ovariana para mulheres com baixa reserva. E à tarde, protocolos de estimulação ovariana para mulheres com idade avançada. Provavelmente eu vou ter, quase tudo eu vou saber, porque eu estou acostumado a ir para vários congressos, ou 3 meses ou mais durante o ano, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender. Então, sim, é diferenciado o protocolo de estimulação ovariana para quem tem baixa reserva e para quem tem idade avançada. Vários protocolos, muitos. Então, cada caso é um diferente do outro. Existem algumas medicações que devem ser evitadas, existem algumas, mas tem uma delas que é muito famosa, é a mais famosa nos dias de hoje. Qual que é? Monjaro. Monjaro veio um perigo na nossa vida, porque até os protocolos de quando deve ser suspensa estão variando. No momento, a regra é suspender o Monjaro 2 meses antes do início da estimulação ovariana. As demais, 1 mês antes é o suficiente. Então tem várias medicações, aí uma a uma deve ser conversada e discutida, principalmente aquelas medicações que são categoria D de risco para a gravidez. Então, são várias, mas aí tem que ser uma a uma. Mas Monjaro hoje em dia, eu já pergunto, quem é que não está tomando Monjaro? É tão grande o número de pessoas que eu tenho que sempre perguntar, você está tomando Monjaro? Então, a recomendação é Monjaro tem que suspender. Guardem bem isso. Nicotinamida mononucleotídeo NMN, a dose varia de 300 a 600 miligramas por dia e deve ser tomado pelo menos 2 meses antes do início da estimulação ovariana. Isso aqui não é uma receita, é uma recomendação para que o médico da sua confiança faça essa receita para você. Mas como eu estou contando só qual é a dose, isso está disponível em qualquer lugar, eu posso falar para você 300 a 600 miligramas por dia, 2 meses antes do início da estimulação ovariana, pelo menos 2 meses, pode ser mais, inclusive.
Células natural killer são fundamentais para a implantação embrionária. Não pode estar muito alta e não pode estar muito baixa. Agora, não é um número absoluto. Tem que ser uma avaliação de vários marcadores. Tem que ver a somatória e as diferenças do do CD56, do CD163, CD16, CD20. Aí você vai concluir se esse número que você falou aqui, ele está acima ou não. Então, eu acredito na importância das células natural killer, mas tem que ser muito bem avaliadas, não o número absoluto do CD56. Tem que ver o conjunto de vários marcadores imunistoquímicos. A progesterona plasmática no dia da transferência embrionária deve estar ao redor de 10, mas no ciclo natural um pouco diferente. Ela pode estar um pouquinho mais baixa. Eu meço e complemento sempre com uma progesterona via vaginal ou outro tipo de progesterona. No ciclo natural, eu dou um reforço também de progesterona de rotina, sempre, porque normalmente não é suficiente. Uma mulher que tem dificuldade em engravidar e não engravidou naturalmente, normalmente ela vai ter um corpo lúteo com deficiência. Então eu sempre dou um reforço no 5º dia. Eu avalio e vejo se está bom ou não. Aliás, eu começo antes do 5º dia. Então depende, quando a mulher ovulou, no terceiro dia, quando seria o momento da ovulação, eu já entro com suporte de progesterona para ter certeza que no dia da transferência embrionária vai estar tudo perfeito, não só a progesterona, como o estradiol e muitas vezes também o TS. Essa pergunta é complicada de responder. Pelas evidências científicas, não é necessário fazer cerclagem para todo mundo. Muitos falam, eu só faço cerclagem se o colo do útero afinar. Eu não concordo nem um pouco com isso, mas nem um pouco mesmo. Eu faço cerclagem de rotina para toda a gestação gemelar, sempre. E nunca tive, depois que eu comecei a fazer há muitos anos atrás, nunca tive um parto prematuro nem bolsa rota precoce. Lógico que os vigilantes da medicina baseada em evidências falam, não tem evidências, nem um caso perdido nesses tantos anos que eu já faço cerclagem de rotina. Então, no meu entender, cerclagem para toda a gestação gemelar, você não vai se arrepender de nada, não vai se arrepender. Agora, arrependimento por não ter feito cerclagem, quem me ouvir sabe que existe. Por que eu não fiz cerclagem? Devia ter feito. E completando a sua resposta, eu faço normalmente após o ultrassom morfológico do 1º trimestre. E se é para complicar ainda mais, eu já fiz em algumas vezes e faço até muito precoce, com 7, 8 semanas, quando foi transferido um embrião euploide, que eu sei que não vai ter anomalia nenhuma cromossômica, ou raríssimo seria, porque já teve um antecedente de romper a bolsa ou dilatar muito precocemente. Então eu faço bem cedo, faço uma boa avaliação. É algo fora do script também, que mais uma vez os vigilantes da medicina baseada em evidências falam como não pode, mas tem que saber. Não é para todo mundo, tem que saber individualizar quem precisa daquilo e quem não precisa. Então, para os vigilantes, para o arrepio dos vigilantes da medicina baseada em evidências, eu tenho que às vezes fugir da evidência para atender bem aquela paciente e garantir a máxima segurança para a gestação. No meu entender, sem dúvida nenhuma, o gel é uma única aplicação durante o processo de tirar as aderências e pronto. O DIU vai ter que ficar algum tempo, tirar o DIU, revisar como é que ficou. Quando eu coloco o gel, depois de 1 mês e meio, eu faço uma esteroscopia que até está incluído no tratamento. É só uma revisão do que foi feito. E os resultados são excelentes. Então eu não tenho dúvida nenhuma. O melhor é o gel. Melhor que o balão, que é desconfortável demais. Melhor que o DIU, nem se diga. No meu entender, sem dúvida nenhuma, o gel é o melhor de todos. Que bonitinha, não é porque você não vai fazer comigo a transferência embrionária que eu não vou torcer para você. Eu torço sempre para todas as mulheres, sempre muito mais para as mulheres que para os homens, porque o ônus do sofrimento físico é muito maior das mulheres que passam por todos esses exames, sedação, coleta de ovos, mais exame. Então, eu torço muito por você e quero que você mande notícias. Esteja você onde estiver, que Deus te abençoe, que a sua transferência seja linda e maravilhosa e você me conte daqui a alguns dias que você está gravidíssima. Conte com a minha torcida.
O atosiban normalmente é indicado para inibir contrações de parto prematuro, inibe as contrações do útero. E também algumas pacientes têm uma hipercontratibilidade do útero no momento da transferência embrionária. E quem são essas pacientes? Principalmente aquelas que têm endometriose, adenomiose, miomas, sempre tem uma hipercontratibilidade. Tem um exame que eu peço, que é a ressonância Cinnamon Display, que mede o número de contrações por minuto, que deve ser inferior a 3. E tem algumas pessoas que fazem ultrassom muito bem, que também detectam essas contrações em excesso. Nesse caso, o atosiban, tem outras medicações também, nifedipina e outros, mas o mais conhecido é o atosiban para isso. Eu acho uma boa indicação se você se encaixar nesses casos. E mais uma vez, como sempre, eu escrevo algumas coisas sobre alguns assuntos, e esse da hipercontratibilidade uterina foi comentado no congresso que eu fui em Barcelona em abril, sobre a importância da hipercontratibilidade do útero no momento da transferência embrionária, que poderia prejudicar a implantação. Eu escrevi um artigo curtinho também, mais ou menos curtinho, não é tanto assim não, explicando tudo sobre contrações uterinas no momento da transferência, que fala sobre a quiescência do útero na transferência embrionária, pondo todos os tipos de tratamento. Eu vou colocar aqui, já estou colocando aqui para vocês o link para o blog, onde eu descrevo direitinho sobre esse assunto. Leiam, que é bem interessante. Algum cuidado maior por ser Quira B? Nenhum. Tranquilo. Veja também outros fatores imunológicos. Acho que é bom se você quiser a máxima segurança na sua transferência embrionária. Mas o Quira B não mostra nenhum perigo, nenhuma preocupação. Vá em frente. É claro que não é regra. KIR é um exame de baixa evidência. Toda vez que tem algum exame mais diferenciado, as sociedades põem um nível de evidência, pode ser com um alto grau de evidência, médio ou baixo grau de evidência. O que, da mesma forma que todos os outros exames imunológicos, tem um baixo nível de evidência, mas isso não quer dizer que não pode fazer. É claro que não é um exame de primeira linha, mas em situações complicadas, uma paciente, por exemplo, que nunca teve um embrião euploide, depois dos 40 conseguiu seu primeiro embrião euploide, você tem que fazer tudo o que puder, tudo e mais um pouco, para dar a máxima segurança para aquela paciente. Pode ter um baixo nível de evidência, mas um pouquinho tem e pode ajudar. E todo médico, em todas as especialidades, faz algumas coisas que não tem um alto nível de evidência, porque às vezes não tem outro jeito. Mas o mais importante desses exames que têm um baixo grau de evidência é a transparência do médico, ser sincero, mostrar e falar que não tem evidência, mas pode ser uma alternativa que pode ajudar. Então, conversa com a paciente, fala, você quer arriscar, vamos fazer, não tem uma evidência de alto grau, mas pode ser. Aí você conversa com a paciente, tem muitas coisas que não têm evidência. Os próprios estudos genéticos não são todos que têm uma grande evidência. Os próprios estudos da biópsia embrionária já mudaram tanto no decorrer dos anos, tinha uma evidência, agora não tem mais. Eu sou cauteloso, eu não vou prejudicar a paciente, eu ofereço para ela, disponibilizo aquele exame e ela pode aceitar ou não. Sinceridade é fundamental no relacionamento médico-paciente. Por esse exame que você mostrou, você tem um perfil de citocinas pró-inflamatório e o corticoide só é muito pouco. O intralípide pode ajudar, mas também eu tenho algumas dúvidas se é suficiente para você só o intralípide. Muitas vezes eu associo com outras medicações para ter uma certeza maior que esse perfil pró-inflamatório diminua. Mas aí tem que conversar com o seu médico. Mas só corticoide com certeza não. O intralípide pode ser útil, mas aí você tem que dar o intralípide, repetir os exames das citocinas e ver se ele abaixou convenientemente. É uma opção. Ou já começa usando o intralípide associado a outras medicações. Aí depende do seu médico. Essa é uma pergunta interessante. Se eu indico ovodoação da irmã mais nova para a irmã mais velha. É possível pela ética, é possível pela lei, mas eu não gosto dessa ideia. Eu não gosto. Eu acho que a ovodoação tem que ser uma intimidade da paciente e do marido. Ninguém mais tem que ficar sabendo essa história. Ainda mais que a sua irmã é solteira, você não sabe o desfecho do futuro dela, se ela vai casar, não vai casar, se ela vai conseguir engravidar.
Eu não acho recomendável, eu não gosto, eu não proíbo ninguém, eu faço também se ela estiver de acordo. Na maioria das vezes, quando eu converso dos perigos, geralmente o marido fala, eu também não estava gostando disso, ele acaba evitando. Mas se for o direito dela, eu não gosto muito, mas não é proibido. Eu não recomendo, mas é uma opinião minha, particular. Não quer dizer que eu estou certo. Eu prefiro o anonimato da doação de óvulos. Eu acho que é um caminho melhor para ser uma intimidade daquele... E completando, é uma intimidade do casal. Isso é um direito de cada um. É o meu modo de pensar, olhando para o futuro de possíveis complicadores como esse que eu falei para você. Era mãe solteira, não tem filhos. Ela pode casar e depois não conseguir engravidar. Pode ter um olhar para aquela criança. Se ela contar para o marido dela, isso pode causar algum constrangimento. A gente nunca sabe do futuro. Mas é uma opinião minha. Minha opinião minha. É uma opinião minha. Mas aí cada um faz o que achar melhor. Se a paciente realmente quiser fazer isso, eu faço. Eu não nego. Eu faço algum comentário. Mas se ela já vier decidida, eu nem falo nada. Ela decidiu já, não pediu minha opinião, né? Se pedir minha opinião, eu comento. Mas se ela nem pediu, eu faço normal. Se está dentro da lei e da ética, eu faço. Você fez FIV e com 4 a 6 semanas perdeu. O que tem que pesquisar? Tudo, eu não sei o que você pesquisou. Desde endometrite, malformação uterina, trombofilia, adenomiose, uma infinidade de coisas, a causa masculina, se tem a fragmentação do DNA, alguma alteração no cariótipo seu, do seu marido, tantas coisas. Eu posso concluir que tem que pesquisar tudo, para que você não passe mais por isso, passar por um tratamento inteiro e agora você de repente faz alguns exames e acha alguma alteração que se fosse diagnosticada antecipadamente teria evitado essa perda. Você vai ficar com uma raiva danada. Por que não pesquisou antes? Me fez passar por todo esse tratamento e depois perder, e poderia ter sido evitado se eu tivesse feito tal exame? Eu peço tudo sempre antes da primeira transferência. Aliás, recentemente eu estava dando uma aula num curso sobre inteligência artificial e era sobre falhas de implantação quando deveria ser pesquisado. Eu coloquei o que as sociedades recomendavam, que esses exames mais diferenciados deveriam ser pesquisados só após 2 falhas de implantação de embriões euploides. Aí eu comentei que o que deve o marido pensar depois de ter gastado 60, 80 mil reais, você não ter pedido nenhum exame, e aí você faz algum exame, justifica, ele fala, mas só agora o senhor pediu, e por que não pediu antes? Aí o médico fala, não, porque a sociedade europeia fala que só depois de 2 falhas. Ele vai responder o quê? Por acaso sou eu membro dessa sociedade? É a sociedade que pagou meus tratamentos? Por que não pediu isso antes? Simples assim. Tem que respeitar o paciente porque ele é o grande sofredor, o casal e muito mais a mulher. São esses detalhes que fazem uma grande diferença. Pois a endometrite é um diagnóstico complicado, não pela gravidade da doença, mas porque é necessário muitas vezes repetir o tratamento com antibiótico várias vezes. Isso pode acontecer. Nem sempre o primeiro tratamento se resolve. Nem sempre no segundo tratamento se resolve. É muito importante que se observe o número de plasmócitos. Quando ele abaixa até para uns 2 ou 3, eu paro por aí. Eu fico satisfeito, não repito antibiótico terapia. O problema é que esse excesso de antibióticos também acaba com a microbiota do endométrio. A microbiota que é aquele conjunto de bactérias que são importantes estarem em equilíbrio para a implantação embrionária. Você destrói, também piora. Você conserta uma coisa e piora a outra. Tem alguns tratamentos específicos que eu gosto, não vou falar aqui porque eu não posso comentar isso em rede social, que podem ajudar a apressar a cura. O exame da matriz Lab é o mesmo exame que eu faço normalmente e mando para a Filomena. Eu mando de vez em quando para a Nathalie Ledê, que é a dona do laboratório Matriz Lab, que vê esses detalhes imunológicos do endométrio. Algumas vezes eu mando para a Nathalie Ledê em Paris. Eu não mando sempre porque a Filomena preenche as minhas necessidades. Eu já até cheguei a mandar a mesma amostra para a Filomena e para a Nathalie Ledê no Matriz Lab. E o resultado veio praticamente o mesmo. Tem marcadores diferentes, mas o resultado bateu igualzinho. O que tem de diferente na análise da Nathalie Ledê, do Matriz Lab, é que ela avalia essa parte das citocinas no endométrio. A Filomena não.
mas ela não avalia se tem endometrite, e a Filomena avalia. Então fica um pelo outro. Quando eu peço da Filomena, vem se tem endometrite ou não, e aí eu acrescento pelo exame de sangue. Aliás, quando você vê aquilo que eu escrevo sobre o fator imunológico do endométrio, as referências bibliográficas são da Nathalie Lédet, do Matricilab. É o mesmo exame. Para mim, o resultado é o mesmo da parte imunológica. Marcadores diferentes, mas sempre dão o mesmo resultado. É o endométrio hiperreativo, hipoativo, é citotóxico, e o tratamento recomendado, ela põe por escrito, que é o mesmo tratamento que eu dou para esses casos que vêm da Filomena e são alterados. É igualzinho, parece uma cópia até. Eu tenho esse exame, aliás, no meu site eu acho que está descrito isso. Para mim, dá na mesma, mas eu mando também para o Matricilab de boa, acho bem legal, acho bom. Eu mando de vez em quando para ela, para que ela não me esqueça. É mais para não esquecer saber que eu existo, mas é igual, ótimo. Pode, é uma opção interessante. Eu não gosto, eu não faço. Eu faço até no dia seguinte, que eu acho mais tranquilo fazer. É uma coisa complicada fazer junto no mesmo momento, que eu acho que misturam duas coisas. Eu prefiro não fazer. Eu faço para essas pacientes que vêm de fora, de outro estado, moram longe, eu faço no dia seguinte dentro da clínica, que eu tenho alguns recursos para exames, como esse que eu falei agora há pouco do Matricilab, que lá não consigo fazer para mandar para ela, mas eu consigo fazer na minha clínica diretamente, porque eu faço lá na Huntington as minhas coletas. Então, é assim que acontece. Eu prefiro, pode fazer, eu não gosto, cada um tem o seu jeito, eu não gosto. Eu faço concomitante no dia seguinte com mais calma, especificamente com esse objetivo. Você fez 8 perguntas para mim, mas para resumir, você fez uma biópsia do endométrio e no dia da fase lútea estava em assincronia, não estava ainda na fase lútea, estava no período ovulatório imediato. Então não foi adequado o exame. Como resolver isso? Você dá um preparo de estradiol, depois entra com progesterona via vaginal ou via oral, como você achar melhor, por 5 dias, pelo menos 5 a 8 dias, e faz a biópsia. É só preparar o ciclo artificialmente. Naturalmente pode acontecer isso, mas é só fazer isso, tranquilo e fácil. Pergunta muito complexa. Você tem 43 anos, no número dos 58, você fez 5 punções sem sucesso. E se você já vai para a ovodoação. Se você quer resultado, ovodoação, sem dúvida nenhuma. Agora, não deu certo porque você não teve óvulos, você não teve embriões, você não teve embrião euploide, e aí vai muito da tolerância de cada um, da sua tolerância emocional, física, financeira, disponibilidade, são muitos detalhes. Não tem um limite para você tentar várias vezes. Tem pacientes que engravidaram com um óvulo próprio numa idade avançada, na 6ª vez, na 5ª vez, porque ela pôde tolerar em todos os sentidos. É claro que se você quer um resultado imediato, com maior possibilidade, ovorecepção é o melhor caminho. Mas se você quiser tentar com seus próprios óvulos, é só trocar protocolo, suplementação, tem tantos protocolos variados. Essa pergunta é muito clássica e comum. Se após o tratamento da endometrite é necessário repetir, depende muito do número de plasmócitos que você tem, ou se for um útero com aquela vermelhidão vista na estereoscopia. Se você trata e depois do tratamento ficou com 8 ou 10 plasmócitos assim mesmo, tem que tratar outra vez e repetir. Mas se você ficou com 3, 2, não precisa repetir. Aí depende um pouco da situação. Eu comentei agora há pouco que o problema da endometrite é você dar tanto antibiótico que você piora a microbiota, que é o equilíbrio das bactérias do bem dentro do útero, que são tão importantes para a implantação, e você matou elas também. Você desequilibrou o seu endométrio. Você arruma uma coisa, piora a outra. Chegou até 3 plasmócitos, 4 já não sei. Fico na dúvida dependendo do caso. Mas de 5 para cima tem que repetir o tratamento sempre. Quem tem adenomiose e quer engravidar, tem que tratar a adenomiose. Porque a adenomiose aumenta a incidência de abortos. Tem que tratar. Agora, se você me perguntar, mas primeiro eu faço o quê? Vou fazer fertilização. Eu coleto os óvulos, fertilizo os óvulos, formo o embrião, congelo os embriões,
trata a sua adenomiose pelo tempo necessário, proporcional à gravidade da sua doença, aí transfere. Mas digamos que você tem 30 anos, tem uma ótima reserva ovariana, tudo perfeito, sêmen do seu marido, todos os exames. Você pode tratar clinicamente por 3 meses, conforme a gravidade da doença, e depois você tenta engravidar naturalmente, mas sempre tem que tratar a adenomiose antes de você ficar grávida para impedir ou dificultar que aconteça um aborto. São só esses detalhes. Doença de Hashimoto não tem nenhuma relação no fato de ser ciclo natural ou ciclo medicado. Doença de Hashimoto, eu acho que tem que ser muito bem cuidada. Não é só estar o TSH normal, tem uma dieta específica, uma suplementação específica, tem muitos detalhes. Então, isso não vai direcionar, vamos fazer ciclo medicado, vamos fazer ciclo natural. Nenhuma relação. O importante é que essa doença do Hashimoto seja extremamente bem cuidada. Eu acho que você está querendo dizer que o seu colo do útero é muito fechado e o médico não conseguiu passar o catéter. E aqui alguns detalhes são importantes. Em primeiro lugar, é muito importante que faça, e eu faço de rotina para todas as minhas pacientes, a histeroscopia diagnóstica, para eu ter certeza que aquele trajeto está desimpedido, não vou ter nenhuma dificuldade. E se eu souber que vai ter alguma dificuldade, eu posso optar por fazer a transferência com sedação. Se não conseguiu dilatar o colo antes, sabemos que vamos ter essa dificuldade, tem um catéter que chama método de Towaco, é um catéter específico que ele atravessa pela vagina e vai direto dentro do útero. Eu já mostrei isso aqui no meu Instagram, já me perguntaram há umas 2 semanas atrás sobre essa técnica. Você coloca direto e você consegue ultrapassar essa barreira do colo uterino. Primeiro, histeroscopia e ver qual a dificuldade, ver se é possível dilatar, se for o caso. E depois, se não for, tem esse catéter específico. Eu vou colocar para você um link dessa transferência que eu fiz um vídeo o ano passado. Essa que eu fiz agora não deu para fazer o vídeo porque caiu no domingo, foi de última hora, não tinha ninguém para fazer o vídeo, era fim da manhã. Mas ele é bem ilustrativo e é sempre da mesma maneira para esses casos que é impossível passar o catéter tradicional. Então a gente vai com esse método de Towaco diretamente dentro do útero. Esse catéter não está disponível nas clínicas de um modo geral, mas tem que se pedir diretamente no fornecedor. Eu tenho lá comigo um grande estoque dele, porque eu faço com alguma frequência nesses casos complicados, tem colegas que mandam para mim para fazer dessa maneira, mas é uma alternativa que pode ser interessante em casos difíceis como esse. Estou colocando aqui o link desse vídeo para mostrar como é feito. Você quer saber como funciona para a paciente receber um embrião doado? Bom, o embrião doado são aquelas pacientes que na grande maioria já completaram a sua família, têm seus 2 filhos, tem alguns embriões excedentes. Eu sou a favor sempre de doar os embriões, porque o embrião para mim é vida. Eu tento convencer a doar os embriões se for do desejo dela. Eu sempre faço algo para incentivar a doação do embrião. Mas aí eu tenho algumas características superficiais, o tipo de sangue do marido, da mulher, como é que eles estão fisicamente, e eu mostro para a receptora de embriões se ela está de acordo com aquelas características do casal faladas por nós, porque o casal que doa embrião não quer ficar esticando muito a conversa, entrando em detalhes. Ele fala mais ou menos assim, aqui que eu assino, vai, e não quer mais voltar no assunto. Então, são coisas que nós comentamos. Sabemos que o embrião vem de um casal saudável que passou por uma fertilização, que tem toda a condição. Portanto, todos os embriões doados vêm de casais que passaram por todos os exames, para ver se tinham condições de gerar uma criança numa condição plena de saúde. Então, agora, se vai dar exatamente coincidir com a receptora de embriões, aí é um caso à parte, tem que ser conversado com a Mariana. Então, só ligando lá mesmo. Sim, quando bateu 9 semanas, coraçãozinho batendo, a chance de aborto é muito pequena. Não vou falar que é impossível, jamais, mas é muito pequena. Tenha fé e acredite que tudo vai dar certo. É bem pouco provável que isso aconteça. Não é impossível, mas é pouco provável. Esse é o grande dia. Em primeiro lugar, você não tem que agradecer, porque simplesmente é o nosso trabalho. Tanto eu como toda a equipe PJ, enfermeiras, todo o grupo do PJ ama ver resultados positivos. E nós adoramos esse momento da entrega do bebê,
quando vem para os braços daquela mãe que passou por várias etapas sofridas. Sempre é um sofrimento para a mãe. A mulher passa por toda essa jornada com muito sacrifício, muitos exames, injeções, essas coisas todas. Mas esse momento vai fazer você esquecer de tudo que você já passou. Uma criança apaga todos os sentimentos ruins, todos. Você vai ter uma vida alegre, maravilhosa, talvez com um pouco de cansaço, mas é assim mesmo. Nossas mães foi igualzinho. Você vai ser uma mulher mais completa e muito mais feliz. E quanto mais bebês e mais crianças e mais filhos, mais felizes você vai. Um antimileriano de 2,83 é uma boa reserva ovariana. Você tem 37 anos. Se ele quer esperar até o ano que vem, não tem problema nenhum. Você vai ter uma boa reserva, mas você vai ter 38 anos. Se você me perguntar o que eu prefiro mais, uma mulher de 38 anos com um antimileriano de 2,6, vamos calcular que abaixa um pouco, ou eu prefiro uma mulher de 32 com um antimileriano de 1,8. Eu prefiro um pouco mais de 32, porque a idade é a parte mais cruel do potencial reprodutivo da mulher. O ano que vem está ótimo, mas não deixe passar do ano que vem, porque você tem que pensar desse filho e do próximo também, porque filho único ninguém merece. Então você vai ter um agora com 38 e o próximo quando vai ser. Então esse detalhe é bem importante. O planejamento familiar. E aqui vai mais uma recomendação. Se você fizer ano que vem e tiver um único embrião, é muito pouco, pensando na sua próxima gestação, que vai ser aos 40 anos. Então a minha recomendação é que você consiga pelo menos 3 blastocistos, para que você possa pensar nessa gravidez, engravidando, e na próxima gestação, 2 anos depois, ter mais um embrião. E ainda vai ter um de reserva, caso alguma coisa dê errado, ou quem sabe até para o terceiro, por que não? Mas se tiver um embrião só, tenha mais. Repita mais uma coleta, mas isso é o caminho melhor para você fazer um bom planejamento familiar. Isso tem que ser pensado com antecedência.